Esse é um pão que eu comia na minha infância e hoje eu vou ensinar para vocês como que eu faço ele com fermentação natural. Bom, eu vou começar com leite, eu uso leite fresco e eu vou ferver não, que ele já tá fervido, mas eu vou mornar ele para poder facilitar o processo, porque hoje tá um dia frio e aí é interessante que a gente deixe ele mais morninho para fazer a receita. O leite eu peso na balança 250 gramas de leite. Pode ser o leite de caixinha de supermercado, não tem problema. Se for integral é melhor, porque quanto mais gordura tiver, mais fofinho fica o pão. Enquanto o leite vai mornar, eu vou quebrar 2 ovos. A receita pede 2 ovos. E eu vou usar o fermento natural. Ó, o meu, eu coloquei ele aqui quando eu fiz, era umas 5 horas da manhã, agora são umas 9 horas e ele já dobrou de tamanho. Desse fermento eu vou usar 150 gramas. E aqui eu vou usar açúcar demerara. O açúcar demerara, ele é um cristalzinho mais grossinho. Então agora dentro do leite morninho ele vai diluir. De açúcar a gente vai usar 50 gramas. E agora o leite já tá morno, não pode ser fervendo porque com fermento natural o leite quente, água quente mata o fermento. Vou dar uma misturadinha. A farinha branca, farinha de trigo normal. Eu vou usar 550 gramas dessa farinha. 550 gramas. E agora chegou a hora da mistura da farinha e a sova. Pão sovado, ele é um pão que exige que você sove um pouco mais. E aí eu vou só, a princípio, misturar esses primeiros ingredientes. Não vou fazer uma sova ainda. E na fermentação natural eu não faço sova mesmo constante, eu faço com pausas. Mas essa primeira parte é só misturar esses ingredientes para deixar que o glúten se desenvolva primeiro um pouco. E aí depois eu entro com a manteiga e o sal, a gordura e o sal. Eu não coloco antes para não atrapalhar nesse primeiro processo. Então dá a impressão que a gente tem que colocar mais farinha, porque vira uma massa mais molinha, mas não. Quando a gente deixa descansar nos primeiros 30 minutos antes de colocar a manteiga e o sal, você vai ver que a massa já está bem mais firme. Então continua misturando até que a farinha esteja totalmente incorporada. Tira depois o resíduo aqui da mão, né? Deixa descansar, que eu vou cobrir com plástico, vocês vão ver já já. Que vai começar a ficar bem mais firminha a massa. Essa não é uma massa que dá para sovar, tá vendo? Se eu ficar aqui tentando sovar, empurrar aqui com a mão, naquela sova convencional, vai só ficar grudando na minha mão. Então, eu vou só tirar todo esse resíduo da minha mão. Deixar mais certinho aqui. Já tá tudo bem incorporado. Agora eu vou esperar cerca de 30 minutos, 40 minutos, até 1 hora dá pra esperar. E aí eu vou entrar depois com a manteiga, que eu tô deixando ela ficar em temperatura ambiente, porque ela tem que estar no ponto de pomada. Vou até tirar já do pacotinho e deixar ela num pratinho. Isso, 40 gramas de manteiga nesse ponto de pomada, que é um ponto molinho. Não precisa derreter ela em temperatura ambiente. E aí agora vem o sal, que eu vou colocar 9 gramas. A minha manteiga, ela é com sal, mas ela é a manteiga que eu fiz em casa, e aí ela tem pouquinho sal. Se a sua tiver mais, você pode colocar menos sal na receita total. Eu coloquei 9 gramas. Olha lá. Oi. E agora eu vou fazer a primeira sova. Então eu vou misturar bem até que a manteiga incorpore bem. E aí eu vou começar a sovar. Você vai ver que não é uma sova
É uma sova bem calma, não precisa forçar muito não. Olha o tanto que a massa já tá lisa, só dela ter ficado descansando e eu nem precisei ficar fazendo a sova manual. Foi só misturar no primeiro ponto e agora misturar a manteiga e o sal. E agora, depois de ter misturado bem, eu vou deixar por mais umas meia hora aqui e aí eu volto para fazer mais uma pequena sova e depois vai descansar até dobrar de tamanho. Depois que eu fiz aquela primeira mistura da manteiga, eu fiz mais uma sova e eu vou fazer mais uma, essa é a terceira. E aí vocês vão ver que o glúten ele já desenvolveu bem, a massa tá bem mais lisinha agora. Agora eu vou puxar, esticar e dobrar sobre ela. A massa tá bem mais lisa. A gente já tá chegando no ponto, que é esse ponto bem lisinho, que a gente fala que é o ponto de véu da massa. E é dessa forma que eu trabalho com a massa. Eu vou pegando, puxando e dobrando. Pegando, puxando e dobrando. Nesse ponto, a massa já tá muito bem sovadinha. Já dá pra deixar ela crescer. Eu gosto de passar uma gordura agora, para que ela não resseque essa região aqui, ó. Vou passar o azeite, pode ser qualquer óleo que você tem aí, manteiga, batida também. E aí, depois que eu passo a gordura, eu gosto de fazer mais umas dobras. E essa emenda que fica sempre voltada para baixo. E agora eu vou deixar a massa descansar por cerca de 3 a 4 horas, depende do clima. Hoje está um dia mais frio, vai demorar um pouco mais, mas ela vai quase dobrar de tamanho, não vai dobrar, vai quase dobrar de tamanho, vai apresentar algumas bolinhas da fermentação natural. E aí já é hora de fazer o molde, a gente vai colocar na forma esse pão sovado. Acho que passou 4 horas e a minha massa não dobrou de tamanho, como eu falei, mas ela já tá apresentando as bolinhas de fermentação. Então já vou colocar ela na forma, que a outra fermentação vai ser longa, vou deixar na geladeira até amanhã de manhã para ela crescer e eu poder assar. Então eu vou pesar o quanto de massa tem no total para eu dividir em 3 partes iguais. 1134. Então tem que ter 378 gramas cada parte. Então aqui deu 378 gramas cada pedaço. E agora desses pedaços eu vou fazer uma bolinha, dobrando para dentro assim. Aí depois eu viro a emenda para baixo e começo a rodar. E o último pedaço, mesma coisa, vamos colocar para dentro. Essas bolinhas que formam, pode ir estourando sim, porque ele vai fermentar de novo, então não tem problema. Você tira um pouco desse excesso de fermentação e ele começa a fermentar de novo. E aqui, ó, é só ir rodando com a mão para formar uma bolinha. Pode pressionar bem para que não abra, para que essa emenda fique firme ali embaixo. Mas novamente, eu gosto depois de passar um pouquinho de óleo por volta das bolinhas também, que é para evitar que grude na forma. A forma tá untada, eu já untei com óleo e farinha. Agora eu só coloco um pouquinho em cada um pouquinho mesmo, e faço isso aqui. Agora eu vou colocar na forma. Vou colocar sempre uma bem pertinho da outra, mas como vai crescer, elas vão juntar mais ainda. E depois de cobrir, eu vou fermentar essa massa na geladeira, então vai ser uma fermentação longa. Agora são mais ou menos 3h30 e eu vou assar cerca de 5 horas amanhã de manhãzinha. Já vai estar pronto, vai estar bem grandão, ultrapassando a forma. Agora são 4h30 da manhã, o pão ele dobrou de tamanho. Na verdade ele tá bem grandão. Eu poderia ter assado até um pouco antes já. Ele cresceu bastante. E eu vou fazer um corte agora aqui no centro. E pincelar ovo com leite para poder ir pro forno.
Também vou colocar um pouquinho de manteiga nesse centro aqui, para que dê um sabor gostoso no pão e uma aparência mais bonita. Tem umas bolinhas que eu vou cortar. Quando fermenta muito, acaba formando umas bolinhas. Eu faço um furinho e ela estoura, né? Quebrar um ovo. Eu pego a parte mais gordinha do leite, porque quanto mais gordura, mais douradinho o pão fica. Também não precisa passar muito ovo, é só uma camada fina. Eu vou assar no forno elétrico, então ele doura bem rapidinho. E agora nesse meio aqui que eu fiz o corte, eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Não precisa, tem que passar uma camada boa de manteiga aqui. Isso aqui dá diferença. Ele ajuda também a abrir mais o pão. Pão sovado geralmente não é feito em forma assim, mas eu gosto de fazer meus pães todos na forma. Eu acho que fica mais bonito o formato. Agora vai ficar aqui por cerca de 35 a 40 minutos. Ficou cerca de 45 minutos no forno meu pão e eu não deixei dourar tanto porque eu gosto dele dessa cor. Se deixar um pouco mais, ele pode dourar até mais. Mas assim ele já tá completamente assado e aqui nas laterais ele dourou bastante. Agora eu espero uns 5 minutinhos para desenformar, para firmar o miolo aqui na forma. Aí eu vou desenformar e passar uma camada de manteiga para dar um brilho no pão. Eu não consegui filmar eu desenformando porque ele cresceu tanto que ele foi difícil de tirar. Eu tive que ir soltando aos poucos. Mas para quem tiver receio disso acontecer, pode até usar como é que chama? Papel manteiga. Um papel manteiga assim de alça para poder tirar, que fica bem fácil. Ou você pode untar essa lateral aqui com óleo e um pouquinho de farinha, porque aí fica mais fácil de soltar também. Ficou extremamente macio. Aqui fica mais, a crosta fica mais sequinha, mas também quando esfria ela fica molinha depois de novo. E aqui tá bem macio e assim que passar pelo menos 1 hora eu vou cortar para vocês verem. Tem que esperar esfriar, porque se a gente cortar agora, o miolo vai solar, porque ainda tá muito quente.